Cobre-me, Senhor, com as tuas mãos. Venha me esconder, Senhor. Fé. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas, sobre todas as coisas, descansarei, pois sei minha alma está segura em ti. Só ela sabe que Cristo vive está. Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei. esse trovão e o mar. Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Boa noite, graça e paz do Senhor a todos. Estamos aqui para dar início ao nosso culto de adoração online, que estamos sendo realizado por causa dessa pandemia que estamos passando, essa triste situação, mas que com fé em Deus estaremos novamente juntos no templo, adorando e glorificando a Deus. Queria orar com vocês. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua misericórdia, a tua graça e por tudo, Deus, que tens feito, Pai. Visita, Deus, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está assistindo, Pai, neste momento também, Deus. Nós colocamos diante do teu altar, Pai, todas as petições e todos os pedidos, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos. Visita, Deus, cada irmão enfermo, cada criança, cada adolescente, Deus,
cada missionário que leva a tua mensagem em todo lugar do mundo, Pai. E também para o Senhor estar curando, Deus, e ajudando o Senhor contra essa pandemia, Deus. Que o Senhor sempre fala conosco, Pai. Fala conosco através da tua palavra, de acordo com o teu Santo Espírito, ó Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Colocamos, Deus, diante do teu altar, Pai, nossas vidas e para te adorar e te agradecer, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos realizar a nossa leitura inicial. Ela está no livro de Salmos, capítulo 142. Eu lerei os versos ímpares e minha esposa os versos pares. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me oculto uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Amém, irmãos? Vamos estar agora clamando, cultuando ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez, mesmo à distância, nós estamos juntos para louvar o nome do nosso Senhor. Vamos louvá-lo com o hino 454, Vitória nas Lutas, do cantor cristão. Esse Deus que tem cuidado de nós e Ele nos prometeu, que estaria conosco todos os dias. Então, independente da circunstância, da situação, nós podemos confiar e descansar que Deus está cuidando de nós. Amém? Vamos louvar o Senhor. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos batalhar, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem mais, todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, exaltar. Amém, glória a Deus. Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos novamente nesse tempo de pandemia e a oportunidade de juntos compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Estamos sempre orando para que Deus faça a sua vontade. Hoje à noite eu quero falar sobre caverna. Conheci, mesmo ainda quando crianças, morando no interior, conheci algumas cavernas. E eu me lembro quando
estava em São Bernardo do Campo, num período de férias em que decidimos, nossa família e mais 3 famílias, uma delas, irmão Assir e irmã Maeli, e mais 2 queridas famílias, fazemos uma viagem até as cataratas do Iguaçu, lá na divisa de São Paulo com o Paraná, o Eldorado. E quando chegamos lá, havia aquele desejo de conhecer a chamada caverna do diabo, que na realidade não é do diabo, foi Deus quem criou. E então decidimos, eu não me lembro quantos entramos, mas para conhecer pelo menos só a entrada da caverna. E eu me lembro que eu fiquei impressionado, nunca tinha visto isso numa caverna, a quantidade de estalactites. Quer dizer, onde a água ficava pingando e você vê que fica, parece cristal, né? Fica preso no teto. Uma caverna muito bonita. Mas há um detalhe importante, que a caverna não é um lugar para se passar muitos dias ou até semanas. Eu me lembro que quando começamos a entrar, e aí logo a gente sentiu que não era muito legal. Claro que havia pessoas profissionais que estavam ali, que impediam da gente entrar em algumas áreas. Mas cada um de nós, de uma certa maneira, tem a sua caverna. O que é? É um lugar para tentar passar os problemas que enfrentamos, ou nos criam, ou nós mesmos criamos por tomarmos algumas decisões que fora da vontade de Deus e também da nossa vontade. E às vezes você fala, mas pastor, sim, eu também tenho a minha caverna, né? E quando de repente quero refletir, pensar, imaginar e clamar a Deus, entro porque em razão dos problemas, né, que a gente enfrenta nesse mundo. Mas às vezes nós passamos um certo tempo, né, dentro dessas cavernas. E eu queria falar hoje sobre Davi, mas antes de falar sobre o rei Davi e sua caverna, eu quero lembrar aos irmãos que um dos mais renomados profetas, Elias, que também já estava no final do seu ministério como profeta, evidentemente, ele também teve a sua caverna. Ele estava fugindo da fúria do rei Acabe, lembram-se? E também da sua mulher Jezabel, usada pelo diabo, né? E temendo pela sua vida, o que ele fez? Ele, depois de ter atravessado, porque Jezabel havia prometido, ele havia permitido que Elias, que 850, vamos generalizar, profetas e aqueles que cuidavam do templo de Baal, fossem mortos ao fio da espada. E Jezabel, como era uma filha de Baal, ela adorava Baal, então ela decidiu e mandou recado para Elias que ia matá-lo também. E aí o que fez o profeta? Ele saiu e ficou embaixo de uma figueira, e a Bíblia diz que, depois os irmãos vão ver, né, 1 Reis, capítulo 19, versículos 9 até 18, os irmãos leem, depois eu vou ler uns 2 versículos. E aí, interessante que um anjo sustentou por 2 vezes. E aí ainda ele caminhou mais 40 dias e 40 noites e foi para a caverna. E aí, essa caverna, meus irmãos, era a caverna do Monte Horebe, ou em outras palavras, o Monte Sinai. Vamos dar uma olhadinha? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos, só vou ler versículo 9 e 10, mas os irmãos depois leiam em casa com calma até versículo 18. Diz assim o texto: ali Elias, né, entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus falando ao seu coração. Ele respondeu, olha lá as justificativas reais. Ele disse, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, passaram a adorar Baal, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Era uma reclamação justa. E aí então ele entrou nessa caverna e dependendo da ação de Deus.
E é interessante que Deus 2 vezes falou com ele, apareceu com tanto carinho, com tanto amor, né? E ele, Elias, o que você está fazendo aí? Levanta, ainda você tem uma jornada especial. Você já era, claro, como eu disse, o fim do seu tempo de profeta, o seu ministério de profeta. E aí o que Deus disse para ele? Você ainda tem que ungir alguém no seu lugar, que seria Eliseu. Deus o livrou, Deus o abençoou, né? Volta para o caminho, Elias. Vamos ainda. E logo em seguida, Deus o tomou para si naquele momento muito especial. Deus, meus amados irmãos, sabe que de vez em quando nós precisamos da nossa caverna. Claro que não é aquela caverna que a gente imagina, mas aquele tempo de reclusão que a gente fica internamente pensando, e às vezes as pessoas da família dizem: o que está acontecendo? Por que você está tão assim fechado? É aquele momento especial. Por que eu digo especial? Porque é através dos sofrimentos, através das lutas, através das provações, que nós nos tornamos mais fortes. Senão, qual seria a experiência? Por quê? Porque quando dependemos de Deus, essa é a razão. Por isso que o salmista, no Salmo 119, o mais longo salmo que a Bíblia registra, ele diz assim, no versículo 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Isso é verdade, é absoluta dependência de Deus. Senhor, nós precisamos do Senhor. Os irmãos conhecem bastante a história de Davi. Ele estava sendo perseguido, né, pelo rei Saul, aqui no caso o rei Saul, né? E imaginem, ele fugiu para uma caverna, que vamos destacar daqui a pouco, e Saul com 3.000 soldados para tentar matar Davi na época, ainda não era rei. Observem que ele havia perdido o seu, vamos chamar de emprego, da sua função como músico. Você vai ler isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Ele tocava harpa, para quê? Para fazer com que os demônios que assolavam a vida do rei Saul saíssem e ele tivesse um pouco de paz. Mas Saul o que fez? Não quis mais. E aí o que ainda? Olha as perseguições. Por isso que a gente entende um pouco da caverna, né, de Davi. Que fez Saul? Mical era sua filha. Então, Davi tinha casado com Mical. E o que o rei fez? Deu a esposa de Davi, Mical, para outro. Então ele ficou também agora sem casa e sem esposa. E ainda sem aqueles conselheiros, quando a gente vai estudar as vidas de Joabe, de Natã e do profeta Gade, e ainda sem a bondade, o carinho de Jonatas. Então, meus amados irmãos, o que ele fez? Qual seria a solução? Qual a saída? Ele, sem dúvida alguma, conhecia a caverna de Engedi ou Adulão, mais ou menos 35 quilômetros de Jerusalém, porque era próximo dali onde ele tinha matado o gigante Golias, lembram-se? Quando, amados irmãos, nós não temos saída, não temos solução, ninguém que por nós se interesse, Deus começa a trabalhar. Espere. Olha o que diz o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4. Ele diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti, que o quê? Trabalha para aquele que nele espera. Quer dizer, a nossa esperança é o Senhor. Já entregamos nossa vida um dia, somos um salvo, mas a nossa esperança para esses momentos difíceis que enfrentamos é a presença do Senhor. É assim que Isaías, o jovem profeta, destaca. Deus está trabalhando. Davi, meus amados irmãos, escreveu 73 salmos. 2 deles, o Salmo 57 e o Salmo 142, que os irmãos viram na leitura devocional, leitura bíblica no começo, foram escritas na caverna. Dá uma olhada lá uma hora dessa, caverna em Engedi ou Adulão.
Olha o que Deus ainda garante. Vamos voltar para Isaías ainda, capítulo 49, versículo 15. Deus diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se, ou mãe, do filho que ainda mama? Está falando de uma mulher, de uma mãe real, não o que a gente vê por aí. De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Uma pergunta. Mas, ainda que essa mulher, essa mãe, viesse a se esquecer dele, Deus diz, ele, né? Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Fantástico isso. Deus não se esquece. Deus ouve e age. Davi escreveu mais alguns salmos, alguns textos de alguns salmos, por exemplo, o Salmo, capítulo 4, versículo 3, como eu disse, 73 salmos, capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve, ele está declarando, quando eu clamo por ele. Isso é uma verdade. Olha lá ainda, Salmo capítulo 5, versículo 3. De manhã, Senhor, um texto muito conhecido. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando o que? A resposta, a solução. Ontem ainda tivemos o privilégio de orar com uma irmã com alguma dificuldade do trabalho, de conservar o seu trabalho. E o que Deus fez? Recebemos a notícia no dia seguinte que Deus havia preservado e a empresa decidiu que ela continuasse na sua função. Quer dizer, fico esperando. O que eu fico esperando? A ação de Deus, porque nós dependemos totalmente de Deus. Capítulo 6 de Salmo, versículo 9, ainda ele diz: o Senhor ouviu a minha súplica. Que coisa linda. Davi que está escrevendo. O Senhor acolhe a minha oração. Deus age, meus irmãos. Deus ouve e age. O amadurecimento do salvo, nunca esqueçam disso, depende de quanto maior for o seu confronto com as lutas, o sofrimento e a tribulação. Por quê? Se nós não tivermos essas lutas, essas tribulações, esses problemas, poxa, o que vamos repartir com os outros? O que dirão os outros a respeito da importância e valor de Deus na vida? É através das nossas experiências que vamos contar como é que Deus agiu, como é que Deus fez. Davi, meus amados irmãos, estava sozinho na caverna, verdade? Não! Claro que não. Deus estava agindo. Que coisa fantástica. Isaías capítulo 43, versículo 13, diz assim: ainda que antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. E olha a última frase que Isaías escreve a respeito de Deus, as suas experiências com Deus. Deus dizendo, agindo eu, é a ação de Deus. Quem impedirá? Quem é que pode impedir a ação de Deus? Sem hipótese alguma. Porque Deus está no controle de toda a situação. Imagine, amados, vivendo num mundo tão difícil dos nossos dias, se Deus não estivesse no controle. Mas na caverna, dá a ideia de que Davi estaria sozinho. Não! Quando a gente vai para o primeiro livro de Samuel, capítulo 22, a gente descobre que dentro daquela caverna, o que aconteceu? Olha lá, vamos ler. Vamos ler versículo 1 e versículo 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Nós já destacamos isso. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele, tentando encontrar, tentando dar um pouco de paz ao seu coração, de confrontá-lo, ajudá-lo e assim por diante. Versículo 2, ajuntaram-se a ele, onde? Lá na caverna. Olha como é que Deus estava agindo.
Ajuntaram-se a Davi, a ele, todos os homens que se achavam em aperto, dificuldades. Por quê? O rei Saul estava perseguindo terrivelmente a todos que seguiam e serviam a Deus, claro. Ele não ia dar nenhuma oportunidade, nenhuma brecha, ia atacar a todos. Olha o que ele diz: e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. E aí, quando você vai se aprofundar um pouco para conhecer a vida desses 400 homens que Davi encontrou na caverna de Engedi, o Adulão, a gente descobre, meus amados irmãos, que estes 400 homens, no tempo quando Davi se tornou rei da nação de Israel, interessante, eles se tornaram seus ministros, se tornaram os seus guerreiros, quer dizer, homens preparados para a guerra, e aí você descobre que eles foram chamados de os valentes de Davi. Observem como é que Deus prepara a situação, tudo dentro do controle, para o salvo. Para o não salvo, ele não quer. Davi, meus irmãos, confirmou isso. Eu gosto muito desse salmo, Salmo 40, quando ele destaca a ação de Deus. Versículo 40, versículos 1 a 5, só, ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. E o quê? E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Socorro, Senhor, socorre-nos. Ele precisava disso. O rei estava lá, Saul com 3.000 soldados para tentar matar um homem. E aí ele diz assim: tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Eu não sei quantos irmãos já entraram num buraco fundo. Eu me lembro quando eu estudava em Peniel, Jacutinga, Minas Gerais, e precisavam, na época da seca, aprofundar um poço. Eu nunca tinha entrado num poço. E aí perguntaram aos rapazes da época: quem é que tem coragem de entrar num poço? Ah, eu não. Eu disse: eu quero. Meus irmãos, que experiência fantástica, mas difícil. Quando você desce ao poço, mais de 20 metros, para afundar mais uns 2 ou 3 metros, você olha para cima, você não sabe, mas e agora? Que lado eu estou? E aí você tem que se livrar da terra que está subindo, do balde que está subindo e descendo, etc. Ficar encostado do lado e a água começa a minar. É muito difícil. Davi diz isso. Olha lá, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, e o quê? E me firmou os passos. Maravilha! E ele continua, e aí sim, agora fora da caverna me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, olha a experiência, o valor da experiência. O que você tem que contar para as pessoas, mesmo para os seus familiares, para aqueles que não conhecem a Jesus, ou para aqueles que conhecem o seu testemunho de vida? Olha lá, muitos verão estas coisas. E o quê? Temerão, não no sentido de ter medo, mas de respeito, de consideração. E o quê? E confiarão no Senhor, através da experiência da nossa caverna que entramos. E ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, aleluia, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados, aqueles que gostam da mentira. E aí, versículo 5, ele diz: são muitas, Senhor meu Deus, se pudéssemos contar, as maravilhas que tens operado. Isso é uma grande verdade. Como é que Deus tem cuidado do seu povo? É promessa dele. Estarei convosco todos os dias. E Deus tem estado, irmão. E diz assim: e também nos teus desígnios, teus propósitos, os seus planos para conosco. E aí ele faz uma declaração de humildade: ninguém há que se possa igualar contigo, por causa das experiências. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. É uma grande verdade. Quanto a gente pode contar? Então, Davi confirmou isso a respeito da
da sua dependência, da sua suficiente humildade. Ele teve suficientemente humildade para pedir socorro a Deus. Então, meus amados, vamos sair da nossa caverna e nos momentos difíceis e pedir socorro a Deus. Senhor, socorre-nos. A conversão é o grande milagre de Deus, que através do Espírito Santo nos convence dos nossos pecados e então nós abrimos o coração aceitando o Senhor Jesus como Salvador. Isso às vezes pode demorar um tempo, às vezes é rapidamente, instantâneo. Mas o processo da santificação, não. A santificação de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente, de uma criança, meus amados irmãos, dura a vida toda. Eu costumo dizer que é uma espécie de escada. A gente vai subindo, 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 de repente tem uma quedazinha de leve, escorrega o pé, mas continua subindo nesse processo maravilhoso de santificação, uma ação de nos tornarmos, não é porque nós queremos, isso é promessa da palavra do Senhor, esse maravilhoso processo de santificação. Para concluir, eu quero destacar que a nação de Israel estava cercada pelos exércitos do rei da Síria. Os irmãos conhecem essa história também que vou destacar. No tempo do profeta Eliseu, Elias havia ungido a Eliseu para substituí-lo. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, vamos dar uma olhadinha lá. Capítulo 6, versículos 14 a 17, diz assim: Então enviou para lá o rei da Síria, para fazer guerra contra a nação de Israel. A cidade toda estava cercada, cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram à noite e cercaram a cidade, os exércitos do rei da Síria. Tendo se levantado muito cedo, o moço, o homem de Deus, que era Geazi ou Geazi, e saído, e quando ele olhou, olha lá, tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então Geazi, o moço que estava acompanhando, sempre, a Bíblia diz, um servo é aquele que acompanhava os profetas, no caso aqui Eliseu, ele disse: ai, meu senhor, e agora, que faremos? Versículo 16, Eliseu, que tinha tantas experiências com Deus, ele disse: calma, espera, não seja apressado, não temas. Olha lá, por quê? Eliseu conhecia a ação do Senhor, porque são mais, que coisa linda, aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Isso é uma grande verdade, é a proteção do Senhor cuidando de nós que somos seus filhos, isso para sempre. E ele disse, então, versículo 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que Geazi veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e eis que ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Isso, meus amados irmãos, é fantástico. É fantástico. A gente tem que levantar os nossos pés, por isso precisamos sair da nossa caverna. Não temais. Espera para ver o livramento que o Senhor há de fazer, como de fato ele fez. Os irmãos conhecem a história. E assim, Elias, Eliseu, assim, Davi, e assim cada um de nós precisamos sair da nossa caverna e pedir socorro ao Senhor. Socorro, Senhor, eu não tenho soluções, eu não tenho como resolver esses problemas, e de fato. E aí, nós temos uma arma maravilhosa que o inimigo nunca pode vencer, é a oração. Eu já li muitos homens de Deus que destacaram que a grande e poderosa arma do salvo é a oração. Que coisa! Porque quando ele dobra os seus joelhos, Satanás e os seus demônios sabem que Satanás e seus demônios vão ser derrotados. Então, amados irmãos, não vamos temer. Vamos ficar firmes à porta da nossa caverna
e ver o que é que Deus tem preparado para cada um de nós. Para encerrar, então, com o último texto, Isaías, no capítulo 57, versículo 18. Deus diz assim, olha que coisa linda: tenho visto os seus caminhos e os sararei. Olha Deus olhando. Não precisa subir às alturas para ver Deus, Ele está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo. Como descrever isso? Mesmo dentro da caverna. E Ele diz então, vou repetir, tenho visto os seus caminhos, é Deus observando, e o sararei, quer dizer, eu vou dar solução, vou dar resposta, também o guiarei, e lhe tornarei a dar consolação. Qual é a condição? A saber, aos que deles choram. Então, meus amados irmãos, vamos ficar à porta da caverna e ver o que é que Deus fará. E aí você vai ter um testemunho maravilhoso para dizer, puxa, que maravilha, Deus cuidou de mim e eu estou aqui para testemunhar e agradecer. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Obrigado, Pai de amor, porque estas maravilhosas experiências que, quando a gente abre a palavra do Senhor, ela é tão fantástica, ela preenche, Deus, tudo aquilo que precisamos na nossa vida, mente, coração, corpo, alma, espírito, para nos dar alento, nos dar conforto, para continuarmos a vida cristã. Então, por favor, Deus, que entendamos a palavra do Senhor nesta noite e possamos sair da nossa caverna e gritar socorro. E o Senhor, tão somente, tá bom, fica tranquilo, deixa comigo que eu resolvo. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Oramos em favor das nossas cidades, nosso estado, nosso país, nosso mundo. Que a vontade do Senhor seja feita. Ela nunca é para o mal, mas sempre para o bem. Se o Senhor desejar que voltemos a nos reunir em Teu nome, que assim Deus o Senhor faça. Mas também, se o Senhor quiser nos levar através da vinda do Senhor Jesus, estamos prontos e preparados por Cristo Jesus. Amém. Fortaleza, minha alma
nós te bendizemos, Pai, exaltamos o teu santo e bendito nome, porque o Senhor tem sido tão bom para nós, Deus. O Senhor tem demonstrado a tua misericórdia, a tua bondade sobre nós todos os dias, e nós podemos viver, Senhor, aquilo que o salmista disse no Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e assim tem sido, Pai. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, nossas famílias, Pai. Todos os pedidos de oração, Deus, que nós temos recebido, colocamos diante do teu altar, Senhor. Que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações, Pai, respondendo conforme a tua vontade e operando milagres, Senhor. Nós te agradecemos, entregamos essa semana em tuas mãos, Pai. Que o teu Espírito Santo nos direcione, em todo o tempo nos guie, Pai, que nós possamos sempre fazer a tua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Moisés escreveu em Números capítulo 6, aquela bênção especial para abençoar toda a nação de Israel e hoje o povo de Deus. E ele diz assim nos versículos 24 a 26, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Oramos com gratidão, em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transporta a paz de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, e quando Cristo
toda a igreja adore ao Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso.